Olá, que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus seja com você. Hoje nós vamos ler o Salmo 2. Na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz assim: Salmo 2, versículo 1. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras e sacudamos de nós suas cordas. Aquele que habita nos céus se irará. O Senhor zombará deles, e então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o seu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, e te darei os gentios por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, e os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir os juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no seu caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Nesse maravilhoso salmo messiânico. Sim, esse é um salmo que foi escrito 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Segundo a tradição, e alguns apóstolos citam como sua autoria sendo de Davi. Nós vemos isso quando o apóstolo Pedro cita lá em Atos 4, 25 a 28, ele atribui a Davi e diz que é um salmo profético, se referindo ao conflito entre Jesus Cristo e seus inimigos, que anunciou de antemão seu resultado glorioso. Esse é um salmo muito curioso, porque ele pode ser dividido em 4 partes bem distintas. Esse é um salmo que tem uma construção muito boa. Que coisa linda, né? Então, esse salmo começa assim. Ele explica a rebelião humana contra Deus e o seu ungido. Você percebe isso nos versículos 1 ao versículo 3. Ele está mostrando ali o quanto os homens maquinam contra o Criador. Veja só, porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. No versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os governos consultam justamente contra o Senhor e contra o seu ungido. E no 3 segue dizendo: rompamos a atadura, ou seja, deixemos de seguir a Deus, né? Sacudamos de nós as suas cordas, ou seja, paremos de seguir seus desígnios, os seus mandamentos. Então, é interessante, nesses 3 primeiros mostra essa rebelião do homem contra Deus e contra o ungido de Deus. Segunda parte do Salmo seria o seguinte: a resposta do Senhor à rebelião dos ímpios. Então, ele estabelecendo o seu rei sobre tudo isso. Isso vai do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: aquele que habita no céu se irará. Então, a primeira resposta de Deus contra os gentios seria a sua ira. O Senhor zombará deles, ou seja, o Senhor rirá, o Senhor não dará credibilidade, o Senhor achará tosca, vã a rebelião dos homens.
No 5 diz o seguinte: então o Senhor falará na sua ira, e seu furor os turbará. Porque a ira do Senhor sobre aqueles homens que zombam da sua presença, da sua lei e do seu ungido, estremecerá a terra. É tão forte que para os gentios o Senhor até ri. Quem é o homem para contender com Deus? Eu, porém, diz o Senhor, ungi o meu rei sobre o santo monte de Sião. Então os homens zombam, os homens se rebelam contra Deus, e Deus, na sua ira, já estabeleceu o seu rei sobre Sião. Então, por que importa toda essa rebelião para o projeto de Deus que já está traçado, seu ungido já está pronto para reinar sobre a sua nação? E esse salmo, na parte 3, diz o seguinte: ele estabelece o governo do ungido de Deus. Então, que governo é esse? Está lá no Salmo 2, do versículo 7 e 9, que diz assim. Versículo 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Então, aqui deixa muito claro que Deus está se referindo ao seu ungido, ao seu Messias, ao Salvador que viria dele, porque tu és meu filho e hoje eu te gerei. Isso aqui é uma profecia direta da vinda de Cristo e do seu poder de governo sobre toda a raça humana. No 8 diz, pede-me e te darei os gentios por herança e os confins da terra por tua possessão. O reinado de Cristo não veio só sobre a nação de Israel, mas o Senhor deu a ele por herança todos os povos, todos os gentios e até os confins da terra como sua possessão. E glórias a Deus por isso. Por isso estamos aqui, querido. Nós estamos aqui porque Deus permitiu que o seu ungido tivesse o poder sobre todos os gentios. Nós não somos da nação de Israel, mas pela graça, pela misericórdia e bondade de Deus, fomos alcançados no plano de salvação por Cristo Jesus. E segue no versículo 9, diz assim, tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Veja, queridos, tanto o ferro quanto é esmigalhado pode ser reconstituído e se tornar até uma liga mais forte, como os pedaços de barro quebrado pelo oleiro pode ser refeito. Então, Deus já mostra que o seu ungido tem o poder de refazer o homem, de transformá-lo em algo novo e melhor. Sigamos para a parte 4 desse salmo maravilhoso que diz da responsabilidade humana diante da soberania divina. Então é um salmo maravilhoso. E diz o seguinte, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então, esse é o comprometimento do homem com o seu Criador. Então, aqueles que governam os homens, ó reis, sede prudentes e se deixai instruir na lei do Senhor. E os juízes da terra também, aqueles que julgam, deixai que a lei de Deus entre em sua vida. E servi ao Senhor com temor e com tremor, reconhecendo a soberania, grandeza e poder do Altíssimo. Beijai o Filho, ou seja, aceitai o Filho, acolhei o seu ensinamento, aprendei dele, aceitai tudo aquilo que dele vem, para que Deus não se ire contra esta nação e ela pereça no caminho, quando em breve se acender sua ira, porque sim, o Senhor virá julgar todas as nações. E
termina com uma bem-aventurança. Veja que salmo maravilhoso. Termina dizendo: bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então, bem-aventurado todo homem que nele deposita a sua confiança. Que esteja em você os ensinamentos do Cristo, que você faça parte deste povo que foi quebrado e refeito à sua imagem e semelhança. Que Deus te abençoe e te guarde e tenha uma excelente semana. Que a graça e a paz sejam contigo. Até a próxima. Aproveita que ficou até aqui, já se inscreve, curte, compartilha e divulga esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Obrigada.